voltando a falar sobre os sinais senoidais, agora nós vamos tratar dos sinais que eles não têm um raio igual a 1, mas que nós temos um raio valendo A, ok? Então, nós não vamos trabalhar com raios unitários. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma função cujo cosseno é dado em essa distância ela é dada em razão da multiplicação do A vezes o cosseno de ômega t mais θ. Essa distância que vai me desenhar a senoide que eu vou trabalhar, que vai me desenhar aquela curva que eu vou trabalhar, quando eu vou colocando esses pontos no gráfico em 0, em π/2, em π, em 3π sobre 2, eu vou colocando esse sinal, essa distância que, à medida que eu percorro todo o ciclo, porque eu vou alterando o ômega t mais θ, que eu vou alterando esse ciclo e vou desenhando a distância d em função dessa expressão, eu tenho um sinal senoidal, ok? E esse sinal senoidal, ele tem 3 parâmetros que eles são fixos, que eles são dados. Por isso que eu vou ter uma função. O A, ele é fixo. O ômega, que é a frequência, é fixo. E o θ é fixo. Eu falo qual é o valor. Então, são valores, são constantes. O A vale 2, o ômega vale 3, o θ vale 40 e assim por diante. Então, são valores fixos. Então, o que vai variar aqui? Qual é o valor que eu vou atribuir? Eu vou alterar o meu tempo e eu vou calcular o A cosseno de toda essa expressão e vou ter a medida D. Então, à medida que eu vou variando T, essa variável aqui independente, eu consigo calcular o D, essa distância, em função do parâmetro T, do tempo, sendo que o A, o W e o θ é constantes. E aí nós podemos trabalhar com os alunos de diversas maneiras, porque nós podemos dar o A, e mudando quais são os valores que eu vou dando, eu posso até dar o D e trabalhar com eles para que eles acham os outros valores a partir do que eu propus a eles. Então, o que nós vamos fazer agora? Então, o que nós temos aqui? Primeiro, um elemento que a gente precisa trabalhar, que eu ainda não fiz com vocês, é o que significa o radiano. O radiano é uma unidade de medida, né? Aquela dos ângulos que nós estamos trabalhando. Mas o que ele significa? Um radiano, ele é dado pela razão entre o comprimento da circunferência, o perímetro da circunferência, 2πr, dividido pelo raio. Então, se eu simplifico os raios, porque eles são diferentes de 0, 2π. Desculpa, aquele R está errado, tá bom? Então, um radiano é 2π, não é 2πr. Deixa eu arrumar aqui para vocês, já. Então, são 2π, porque esse R simplificou. Então, um radiano, 2π. Ok? Então, o que nós temos aqui? Então, vamos avaliar o que eu tenho nesse sinal. Eu tenho uma amplitude de 1, 2, 3, 4, amplitude 4, eu estou colocando na origem, então 4 a superior, 4 inferior. Eu tenho uma frequência, então o ciclo ele vai se repetir em 2π e a fase é 0. A fase é onde eu estou deixando na origem. Percebam que a amplitude, o A, multiplica o cosseno, ok? Se ele multiplica e o cosseno é uma função que vai aqui o cosseno é no eixo do x, que vai de 1 a menos 1, então a amplitude, ela vai de menos A até A. E o que ela faz? Ela vai esticar ou diminuir o gráfico. Então, perceba o seguinte, oi, pessoal, eu vou tirar o som, percebam que eu vou mudar agora a amplitude e ele vai esticar ou diminuir o gráfico. Mas nós vamos ver isso